Nenhum pai corrige um filho para o destruir, né? Para o matar. Não, um pai que tem noção, que tem amor, porque em Provérbios, amados, está escrito assim. Está escrito assim, Provérbios, capítulo 3, versículo 12, né? Que assim como um pai corrige um filho a quem ele quer bem, Deus corrige aquele que ele ama. E nenhuma correção é para ser destrutiva, né? Não é para destruir, mas sim corrigir para que a pessoa se conserte, para que a pessoa não repita os erros, não se prejudique, porque muitas vezes, através de correção, muitas pessoas mudam, né? Mudam suas maneiras de agir, suas atitudes, e por conta disso são livres de muitos males. Por isso que Deus corrige, amados. E também em Hebreus, capítulo 12, no versículo 6 a 7, você pode ver que lá o apóstolo Paulo está escrevendo que se alguém está sem disciplina, se alguém não quer viver uma disciplina dada por Deus, é considerado como um bastardo e não como um filho. Porque muitas vezes, né, um filho bastardo, ele não está na casa do pai, ele não é filho da mesma mãe e ele não quer aceitar a correção daquele pai, né, por ele não estar ali junto, né, sendo criado com aqueles irmãos, com aquela família. Então, lá em Hebreus, né, naquela época, eu creio que Paulo escreveu, né, um bastardo não tinha os mesmos direitos que os filhos legítimos, né? E por isso está escrito que quem não quer ter correção, não quer viver uma disciplina, não quer ter uma correção, é considerado como bastardo e não como filhos. E assim é, amados. Pessoas que querem fazer o que quer, que fazem o que quer, dizem que são cristãos, leem a Bíblia e até às vezes pregam o evangelho, porém elas querem viver da sua maneira, querem viver um evangelho da sua maneira, da maneira que entendem e não da maneira que Deus, né, conforme os princípios de Deus, os valores de Deus. E isso não vai ficar impune. Não vai ficar impune, porque Saul, Davi, Salomão, Sansão, todos quantos erraram foram corrigidos por Deus. E muitos tiveram, né, graves consequências. Por conta de quê? De suas escolhas erradas. Aí sofreram, né? Os castigos vieram por conta das suas escolhas erradas, vieram as consequências, né? Safira e Anania no Novo Testamento, por desobedecer, não foi nem por desobedecer, por mentirem, porque se o negócio era deles e eles venderam por tanto e não queria dar tudo, só era dizer: não, nós vendemos por tanto, mas resolvemos, porque eles não eram obrigados. Não eram obrigados, estava tudo sendo dado por livre e espontânea vontade lá na igreja primitiva. Todos, por amor e por livre e espontânea vontade, estavam vendendo suas herdades para ajudar a quem não tinha nada, para que houvesse igualdade, nem ninguém ter demais, coisas que hoje a gente não vê, né? E nem ninguém ter de menos, passar necessidade. Que bom que fosse assim ainda, né, amados? Que valesse para hoje, né? Uns não ter de mais e outros não ter de menos, porque agora é o contrário. Quem muito tem, mais quer, e às vezes quem menos tem, às vezes, né, o pouco que tem ainda lhes é negado, tirado. Desculpe, amados. Então, o que eu quero falar aqui, amados, é que Deus, maravilhoso, Deus é todo-poderoso, mas que Deus corrige quem Ele ama. Quando João Batista foi confrontar Herodes, né, o Herodes Antipas, né, da geração de João Batista,
ele estava, né, se relacionando com Herodíades, que era esposa do irmão dele. Ia se casar com Herodíades, que era esposa do irmão dele, a mãe de Salomé. E por conta disso, né, teve aquele aniversário lá, aquela festividade, e Herodes, né, prometeu a Salomé, que dançou, né, e o encantou, né, e até metade do seu reino. Porém, incentivada pela mãe, que ela foi, né, consultar a mãe, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Por quê? Porque Herodias odiava João Batista porque condenava o que ela fazia com Herodes, que era adultério. Não era lícito aquele casamento dela com Herodes por causa do irmão dele, que ela era casada com o irmão dele. Então, muita gente hoje, né, por falar a verdade, né, sofre. E outros têm medo de falar a verdade para não sofrer. Mas só quer mostrar o amor de Deus, que Deus é bom, que Deus faz isso e faz aquilo, mas não mostra que Deus é justiça e que Deus corrige quem Ele ama e que muitas vezes, por causa dessas correções, para o nosso bem, vem consequências por causa das nossas más escolhas, das desobediências, porque Deus não vai corrigir e muito menos castigar uma pessoa que está agindo corretamente, que procura ser irrepreensível. É difícil? Mas não é impossível. Mas Deus nunca vai passar a mão na cabeça dos errados, porque Davi, o homem cujo coração de Deus, não é porque ele era perfeito, porque Davi tinha um coração quebrantado, que amava Deus, se humilhava, nunca se prostrou diante de outros deuses, nunca se corrompeu, coisa que seu filho Salomão teve tanta sabedoria dada por Deus, e quando ficou mais velho, por desobedecer, né, se envolveu com muitas mulheres que não devia, mulheres que adoravam outros deuses, mulheres estrangeiras, e terminou fazendo aquilo que é mal ao Senhor, e Deus não passou a mão na cabeça de Salomão, não. Deus levantou inimigos contra Salomão. Porém, Deus, por amor a Davi, ele mesmo disse que depois, né, da morte de Salomão, quando o filho de Salomão reinou, foi que houve aquela divisão, né? Se você ler lá, né, nos livros, porque a gente não pode entregar de bandeja, ainda mais num vídeo tão pequeno, né, amados? Mas bom é ler as escrituras. Precisamos conhecer, amados, os dois lados. Se nós que somos humanos, se nós temos consciência, lógica, né? Nós vamos corrigir nossos filhos, não vamos deixar eles estar fazendo o que é errado e aprovar. Imagine Deus, que é santo, 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 sábio, e o que Ele faz é para o nosso próprio bem. Tem pessoas que não querem aceitar isso, mas é a pura verdade. Querem só mostrar, e Deus vai fazer isso de bom para você, e Deus vai lhe dar isso, hoje vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, e vai botar você lá no topo, vai fazer tudo isso, Deus faz a seu tempo. Mas também quando a gente sai do caminho, porque Deus disse para Salomão: estarei contigo enquanto me buscardes, porém se me deixardes, eu também te deixarei. E isso vale para todos, não é só para Salomão. Enquanto estamos na presença de Deus, buscando a Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, o Senhor é conosco e sempre está nos livrando de todo mal, nos guardando. Tem o tempo dele nos exaltar, né? Quando nós nos humilhamos e procuramos andar, porque aqui não é o paraíso, não é o mar de rosas. Aqui existem problemas, tribulações, né? O próprio Jesus passou por muitas. Mas acontece que, né? Se pisar na bola, como diz o ditado, né? Pisar na bola, se sair da presença de Deus e começar a fazer coisas, Jesus mesmo disse, se começar a agir como as pessoas que não temem a Deus, chegará, né, aquele Senhor num dia em que não esperais. Por isso temos que vigiar e estar sempre, né, andando na presença de Deus. Hoje estamos andando na presença de Deus, fazendo o que é agradável a Deus, e se errarmos, se consertar hoje mesmo, e amanhã continuar fazendo, porque não sabemos o dia nem a hora
que o Senhor virá. De repente ele vem e podem encontrar os seus servos fazendo aquilo que não convém, né? Bebendo e comendo com os temulentos, como Jesus disse, né? Farrando, meu Senhor está demorando, vamos farrar, vamos. Ele não vem agora não. Mas não sabe o dia e a hora que ele vem. E ele vem, né? Ou de uma forma ou de outra, ou depois da grande tribulação, durante, ou antes, eu não sei, esse assunto é muito complexo e eu não prego sobre esses assuntos assim. Então, eu só sei que Jesus vem porque está escrito que ele vem, ele disse que vem e ele cumpre tudo que prometeu. E tudo que está escrito se cumpre, não é verdade? Então, até a próxima, amados. Nós precisamos sempre mostrar os dois lados, né? Porque existe a nossa carne, que é fraca, que gosta de tentar, né? E querer ir para o outro lado, e o inimigo que gosta de se aproveitar da fraqueza da carne para tentar e nos tirar da presença de Deus. É isso, e nós precisamos estar cientes disso, que nós não estamos num paraíso. Aqui não, nós estamos num campo minado e temos que ter cuidado aonde nós vamos pisar, por onde nós vamos andar, porque pode ter ciladas aqui, ciladas ali, porque o inimigo não dorme. E a maior alegria do inimigo é ver os filhos de Deus saindo da presença dele, pecando, errando, entendeu? Mas Deus não se alegra na morte do ímpio, não tem prazer quando os filhos dele erram o alvo, mas o Senhor é bom e maravilhoso, está pronto para nos ajudar. Só depende de nós buscar a Ele, reconhecer que somos nada sem Ele e sempre se esforçar. Jesus disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita e passar, né? E andar pelo caminho estreito, esforçai-vos. Então, não é uma coisa fácil, né? Requer um esforço de nós, uma vigilância, uma renúncia, né? Tudo fácil só porque Jesus morreu na cruz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós vamos vencer porque Jesus venceu e Ele está conosco para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.